gosto de chamar isso das pequenas grandes coisas. Porque é uma pequena coisa, você está sentado no sofá e seu filho vem para o seu colo. É uma pequena coisa, você está ali falando, olha, eu vou ali na rua, quem vem comigo? E as pessoas quererem ir com você. Porque, por causa de você, o que a gente vai fazer? Nada em específico, a gente vai juntos. É uma pequena, grande coisa, quando o que é mais significativo realmente é o que está importando. É uma pequena, grande coisa quando as pessoas se bastam. Elas não precisam de programações, de coisas grandiosas para a alegria estar presente. A gente não encontra alegria, uma coisa que dura, fora de relacionamento. Você vai encontrar distrações fora de relacionamento. É no relacionamento que se encontra alegria. Então, como que você faz isso? Você fala assim, Jota, legal, eu entendi o que você falou. Faz sentido o que você falou. Mas, olha, eu plantei tudo diferente esses anos todos. Meus filhos já estão aqui, já estão grandes, ou já estão com a outra índole. E agora? E agora? E agora você faz a nova semeadura. Você chega para a mesa cheia de gente com coisas comuns em cima e você fala, uau, que legal. Olha aqui a gente podendo comer junto. Quantas pessoas não podem fazer isso? Ou, uau, que legal, a gente vai juntos sentar e ver um filme. Cara, já parou para pensar que não é todo mundo que pode fazer isso? Olha, nem todo mundo está com os pais assim tão perto como nós temos vocês perto de nós. E você vai semeando. Semeando o quê? Você vai semeando o prazer que você está manifestando de estar com aquelas pessoas. Em algum momento, essa semeadura produz fruto. Se a gente não celebra isso, você pode falar assim, mas olha, Jota, isso é muito trabalhoso, eu não sei se vale a pena. Eu vou dizer o que vai acontecer, o que costuma acontecer quando a gente não celebra o simples, quando a gente vive só atrás das extravagâncias. Quando a gente despreza aquelas pequenas coisas, ou simplesmente estar junto, esse desprezar chega a um dado momento que ele começa a virar uma outra coisa, virar uma vontade de se não fazer, vira uma vontade de não se dar o trabalho, de se não despender o esforço para. E sabe o que vai acontecer? Não vai mais acontecer. Aquelas pequenas coisas, elas deixam de acontecer. Assim que as pessoas que estão ali em sua volta, os seus filhos que estão crescendo, começam a chegar a um nível de maturidade que eles começam a poder fazer opções, eles vão sumir dessas coisas que você não ensinou a serem valiosas. Eu estive hoje conversando com algumas pessoas e um dos rapazes, um adolescente, ele manifestou diante de um grupo de outros adolescentes que a hora que ele puder, ele some. Aí quando ele falou isso, outras duas pessoas falaram, eu também. E some da onde? Some da casa deles. Como isso acontece? Aonde isso é cultivado? De que jeito isso cresce em uma pessoa? Pelo desprezo daquela coisa essencial. E chega uma hora que eles não vão querer mais estar juntos. A viagem vai acontecer, mas pelo lugar e não pelas pessoas. A vida tem muitas situações, umas variáveis incontroláveis. Já viu aquela expressão? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos? Se você não sabe que os dedos são mais valiosos que os anéis vão embora, você não quer os dedos sem os anéis. E quem que ensina você a achar os dedos mais valiosos que os anéis? Alguém teve que ensinar para você. Você não nasceu sabendo isso. Você aprendeu isso de alguém. E quem está na sua vida só vai aprender a ver que a essência é mais valiosa do que os adereços que estão nela. Ninguém vai nascer com isso. Isso é uma coisa dada, é uma coisa plantada. Em volta de você, nem todo mundo vai respeitar essa lógica. Não sei se você viveu isso, mas muita gente que eu conheço viveu isso. Viveu o estar cercado de amigos enquanto os recursos eram abundantes, ou enquanto a fama estava no seu momento elevado.
e de repente, muito rapidamente, estar praticamente sozinho, porque o que fazia aquelas pessoas estarem ali não era a essência. Esse tipo de situação é doloroso de ser vivido, é doloroso de ser visto por quem está olhando de fora, mas é frequente porque há muitos que não aprenderam que a essência é o que importa. À sua volta vai ter, talvez, gente de todo tipo, mas vai ter gente que não se importa com a essência, que não seja você, que não seja a sua família. E você pode cultivar que saia da sua prole, da sua descendência, um rumo diferente para as coisas. A gente tem que resgatar o simples e a essência por algumas razões. Uma das razões é para que a gente tenha mais porção de alegria. Nós precisamos disso. Isso é remédio para a gente. Imagina se todas as vezes que vocês forem comer juntos em família, isso for motivo suficiente de alegria. Imagina se todas as vezes que vocês estiverem juntos em uma sala ou dando uma volta, isso for motivo suficiente de alegria. Imagina só porque vocês estão num carro, levando os filhos para a escola, isso ser motivo suficiente de alegria. Mas para isso você tem que virar algumas chaves internas. Uma das coisas que acontecem, por exemplo, eu vou voltar à ilustração do carro indo para a escola. Quando a gente está desconectado com a essência do que é simples, a gente entra, está todo mundo dentro do carro, olha, a família está reunida, e você está pensando na reunião que você vai ter logo depois de deixar as crianças na escola, no seu negócio, no seu trabalho. Você estava com todas as pessoas, mas não estava com ninguém. Você estava com uma reunião que ainda ia acontecer. Olha como seria diferente se você estivesse com todas as pessoas ali e você estivesse com as pessoas ali. O que você pode fazer dentro de um carro indo para a escola? Olha, tem um monte de coisa. Você pode ouvir música, você pode cantar música, você pode fazer uma prece com a sua família, você pode ouvir o que eles têm para dizer, as histórias do que aconteceram, você pode contar histórias. Tem tanta coisa que pode ser feita dentro de um carro. E se você não faz, se você fica dedicado à sua reunião que você vai ter, e você não dá atenção para aqueles que estão à sua volta, você jogou fora uma oportunidade de semear alegria na sua vida, no seu dia. E isso é uma coisa pequena, mas são essas pequenas coisas que, quando elas não acontecem, elas realmente deixam de ser importantes. E você tem as oportunidades mais à mão e mais frequentes do que você imagina. A gente não pode abrir mão das nossas rodas de amigos, das nossas rodas de conversa, de piada, de cantar, de fazer coisas de fé. A gente não pode abrir mão, porque são momentos preciosos, a nossa cultura está cheia disso, a gente não tem nada que a gente possa fazer que seja mais interessante do que estar com pessoas. Por que você vai substituir? O que você vai desprezar? O simples estar junto. Qual foi a última vez que você foi para um lugar para fazer nada com o seu cônjuge ou com os seus filhos? Para fazer nada? Como assim? É para você fazer nada. Se lá tem, por exemplo, um pôr do sol, vai ver o pôr do sol junto. É quase fazer nada. Você está fazendo alguma coisa, mas não há necessidade de se fazer porque você está com. A lógica tem que ser essa. Aí, se você fizer alguma coisa, é um bônus. O importante é que você esteve com. Às vezes a gente pega o simples, a simplicidade da vida, a essência da vida, e troca por algumas coisas que são relevantes, mas não são tão importantes quanto. Um exemplo muito frequente, muito comum, é quando a gente pega a nossa carreira e a gente troca o estar com pessoas para se preparar para ter mais recursos para gastar com as pessoas. Olha como que isso se processa. Eu já ouvi as pessoas justificando, não, eu não vou estar com vocês, eu não vou estar no aniversário, eu não vou estar as noites juntos com vocês. Aí se fala por algum tempo, por 1 ano, por 2 anos, por 4 anos, porque eu quero dar uma vida melhor para vocês.
A questão é, o que é uma vida melhor sem você junto? O que é essa vida melhor? É uma vida com mais itens? É uma vida com mais gastos ou potencial de maiores gastos? O que você está dizendo? Que mensagem você está passando com essa afirmação? As pessoas, elas querem, sim, elas querem comer, elas querem vestir, elas precisam dessas coisas, mas elas querem pessoas. Seus filhos querem a sua pessoa. Se eles passarem a querer o seu dinheiro, a coisa ficou muito ruim. Eu entendo que você entende o que eu estou dizendo, mas às vezes a gente entende e a gente age como se o entendimento não tivesse chegado. Então pensa que à sua volta vão ter exemplos de pessoas que fizeram escolhas assim, que falaram que agora não é só eu acabar essa formação, aí vem uma outra formação, aí vem uma outra formação, aí vem uma oportunidade de crescimento, aí vem oportunidade de promoção, ou havia um cliente especial chegando e aquela coisa nunca passava. E as pessoas nunca tinham você, tinham o seu dinheiro, mas você não. Sabe o que aconteceu? Elas se acostumaram a ter o seu dinheiro e não você. E aí elas passam a não sentir a sua falta. Mas isso não é bom, é ruim demais. É ruim porque aquele aprendizado negativo vai ficar. A próxima geração vai viver uma experiência parecida. Não há uma certeza disso, mas isso é muito provável. Você tem que lembrar que você não vai ter oportunidades infinitas de fazer conexão com sua família. Aconteceu uma coisa comigo há muitos anos atrás, quando eu estava no início do meu trabalho. Eu só tinha um filho pequenininho e estava casado de pouco. E duas pessoas que são muito meus amigos hoje, que naquela época eram conselheiros, eram mentores, eles chegaram para mim, viram como eu estava ali, estava super dedicado ao trabalho, eu estava dando o meu máximo, eu estava trabalhando muitas horas por semana, era um negócio assim, eu estava basicamente apenas trabalhando, com paixão, fazendo coisas boas, ajudando as pessoas, mas aí eles me chamaram para uma conversa difícil. Sabe o que eles falaram comigo? Assim, olha, você está indo bem rápido, mas nessa velocidade que você está, você vai chegar lá sem a sua família. E foi difícil ouvir aquilo. Foi difícil ouvir, e a questão ali é que eu estava abrindo mão daquela coisa essencial, que é estar com as pessoas da minha vida. Eu tinha opções, eu tinha escolhas que eu podia ter feito. E eu não tinha feito. Não tinha feito corretamente. Eu estava sacrificando o estar com meu filho e com a minha esposa. De uma forma recorrente, contínua. Eu quase não os vi. Não fora do contexto de trabalho. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que parar tudo. Eu tive que fazer uma análise de como é que eu estava usando meu tempo. Tive que refazer as minhas escolhas. Tive que percorrer o caminho de novo. E se eu não tivesse feito isso, eu talvez não tivesse conexão com o meu filho, com os meus filhos que vieram depois. Talvez eu não tivesse com a minha família, como eles falaram. Será que você precisa fazer alguma coisa assim? Será que você tem que parar? Será que você não tem que fazer algumas contas? Será que você não tem que rever a sua agenda? Será que eles não precisam de ter alguns ajustes aí para você estar com eles? Será que você não tem que ter alguns ajustes para estar com eles? Será que a família pode celebrar coisas simples mais frequentemente? Essa volta para a essência, para a simplicidade é muito importante. A gente não tem como ser boa influência para ninguém se não estamos em contato, se não estamos conectados. E a gente quer ser influência para a nossa família. E a gente precisa de estar próximo para ser influência. Uma vez eu fui com a minha família inteira para um médico, uma médica, uma dermatologista. Nós somos 5. Acontece uma coisa muito estranha, muito curiosa comigo e com a minha esposa, com a Rosana. A gente está em lugares, como foi o caso dessa história que eu estou contando, é muito comum a gente atrair a pergunta das pessoas e confissões das pessoas. E aí foi o caso. Lá estava aquela doutora
ela no meio dos exames, ela começou a contar uma história, a história que ela estava com um filho. A gente não sabe se a motivação dela contar essa história foram ver os nossos 3 filhos, que eram bem pequenos na época, super tranquilos, e ela começou a contar que o filho dela de 2 anos estava uma loucura, quebrando tudo em casa, fazendo uma loucura na escola, e ela não entendia, porque a babá brincava sempre com o filho dela. Quando ela chegava em casa, ela ficava trabalhando o dia inteiro, quando chegava em casa à noite, ela estudava até às 11 horas. Mas naquele intervalo de tempo ela via que ele estava brincando com a babá. E ela não entendia porque ele estava tão agitado, continuamente agitado. E o esposo dela não sabia bem o que opinar, porque ele estava sempre viajando a trabalho. E ela foi descrevendo, aquilo foi uma descrição do quadro para a gente. Um quadro em que nem ela nem ele estavam em conexão com a criança, que estava fazendo de tudo para chamar atenção, implorando por conexão. E aí, no meio das nossas conversas, a gente foi dando algumas das nossas sugestões, e ela disse uma coisa bem reveladora. Ela falou assim: mas o que importa é uma boa educação, né? O que importa é o estudo, né? E essa intuição estranha que ela teve de conduzir a vida nessa direção era a chave do problema que ela estava passando. Não. A boa educação não é tudo o que importa. Não é a principal coisa, a educação formal, o estudo. A principal coisa são as conexões, os relacionamentos. É uma coisa importante uma educação formal boa, mas as conexões, elas vêm antes. Elas são mais poderosas e significativas do que uma educação formal. Se a gente começar a não despejar nossas crianças na escola, se a gente não começar a celebrar o fato delas estarem longe de nós para que a gente possa fazer outras coisas. Você pode não falar isso perto do seu filho, mas ele sente. Se você começa a conectar-se com ele, e as coisas pequenas que você faz, e as coisas simples que você faz começarem a ser importantes, se a sua jornada em família for prazerosa para você, e você provocar prazer nos seus, se você voltar à essência, vai acontecer uma coisa muito legal. Você vai começar a perceber que a vida fica mais. Você vai começar a perceber que aquilo que você precisava, ou achava que precisava para estar bem, não era tão o que você imaginava. Existem conexões profundas, e a gente precisa delas. Tem várias coisas que a gente precisa para ser suprido plenamente. Essa necessidade da gente ser suprido plenamente é verdade. Apenas os relacionamentos familiares não vão ser tudo. Afinal de contas, você vai ter outras áreas da sua vida a serem exploradas. Você tem a área física, a área mental, a área espiritual, a área social, a área emocional. Todas essas áreas precisam de cuidado, mas muita coisa vai ser diferente se você voltar para a essência na sua família. Volte para a essência. Tenha mais episódios de alegria. Tem mais gente na sua vida que precisa ouvir isso. Compartilhe com essas pessoas o que a gente está conversando. Pode ser enviando esse vídeo, pode ser você falando com elas. Gostou do que você está ouvindo? Curte. Siga a gente. Vai ser muito legal ter você caminhando com a gente. E até os próximos vídeos.